Eu sei que muitos de vocês ficaram ontem esperando um vídeo meu sobre a fraude no cartão de vacinação do Bolsonaro, porque realmente é um escândalo tremendo e chacoalhou bastante o cenário político brasileiro por causa disso. Vocês sabem aqui que agora surgiu uma denúncia que levou inclusive à prisão de pessoas próximas a Bolsonaro e uma busca e apreensão da Polícia Federal na casa do ex-presidente, porque foram identificadas alterações no sistema que controla a vacinação contra a Covid no Brasil, e isso envolvia o Bolsonaro e muitas pessoas da comitiva dele, pessoas próximas a ele, inclusive também da própria filha do Bolsonaro, a Laura Bolsonaro. Então, isso levantou inúmeras suspeitas e, como eu falei, levou à prisão e busca e apreensão na casa do Bolsonaro. E além disso, também, por causa dessa investigação, surgiram áudios que mostram que o ajudante de ordens do Bolsonaro, que está preso, o Mauro Cid, que é o principal suspeito de ter executado esse plano de fraude nos cartões de vacinação, que também houve diálogos relacionados a um golpe de Estado no Brasil ano passado, após a derrota do Bolsonaro, para evitar que o Lula tomasse posse, e um golpe militar para derrubar a democracia e assumir o Bolsonaro como o ditador do Brasil, né? Coisa que a gente já suspeitava, a gente falou muito sobre isso ao longo dos últimos anos, era um grande temor que havia de que houvesse o plano de um golpe de Estado em curso, então cada vez mais novos elementos surgem para reforçar a nossa ideia inicial de que esse era o risco e que tudo foi feito de modo, inclusive, né, o 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadem a sede dos três poderes, tudo isso foi levado no sentido para uma ruptura democrática. Mas, só voltando à questão da vacinação aqui, esse caso é importante porque muita gente especulou, está especulando que pode ser um modo de chegar ao Bolsonaro e prendê-lo. Finalmente prendeu o Bolsonaro por um crime menor, embora seja grave também, mas prendê-lo por causa dessa história. E aí o que acontece? Bem, tem muitas coisas relacionadas a isso aqui, eu quero pensar com vocês algumas coisas, quero jogar algumas ideias, a gente pode aqui debater um pouco esse assunto, mas o que eu vi sendo levantado aí na internet foi uma comparação entre Bolsonaro e Al Capone. O Al Capone foi um gangster norte-americano, né, um chefe de uma máfia poderosíssima de Chicago, que tinha braços, ramificações por todos os Estados Unidos, e havia uma investigação contra ele, e como é a estrutura da máfia, né, a máfia ela é montada, ela tem uma hierarquia, que ela cria barreiras para que se chegue aos chefões. Então, assim, todos os crimes, quando descobertos, eles são imputados às hierarquias mais baixas, aos soldados, né, aos capitães, mas nunca chega ao chefão. Quem viu, por exemplo, o filme Os Intocáveis, que é um clássico do cinema também, é um filme que mostra a investigação dos crimes ao Capone, que ele também fazia tráfico de bebida, porque tinha a lei seca nos Estados Unidos que não podia vender bebida alcoólica, e aí ele vendia ilegalmente. Então, sim, há tentativa de chegar até o Al Capone, e o que acontece é que em algum momento eles prendem o contador do Al Capone e conseguem descobrir que havia fraude fiscal. Fraude fiscal nos Estados Unidos dá cana, é prisão, e aí conseguiram prender o Al Capone com base em sonegação de impostos. Então, muita gente comparou esse caso do Al Capone com o do Bolsonaro, ou seja, ele comete inúmeros crimes ao longo dos últimos anos, crimes gravíssimos, mas será preso, ou seria preso, ou poderia ser preso por causa de fraude no cartão de vacinação, o que seria muito irônico porque você tem ali um negacionista da ciência, um anti-vacina, alguém que durante toda a pandemia foi contra a vacinação, que saiu com caixa de cloroquina atrás da EMA correndo, né? Então, assim, um cara que atrapalhou os esforços de combate ao coronavírus e que poderia vir parar em cana agora por causa desse negacionismo, por causa desse anti-vacina, sendo que ao usar esse cartão, por exemplo, para entrar nos Estados Unidos, como ele fez, possivelmente, né, ele viajou para os Estados Unidos no fim do mandato para não ter que passar a faixa presidencial para o Lula e talvez para não estar presente também em Brasília quando houvesse tentativa de golpe de Estado dos fanáticos bolsonaristas. Ele viaja para os Estados Unidos e isso é um crime grave também. Entrar em outro país, como os Estados Unidos, com um documento de saúde falso, fraudulento, isso é um crime grave. Então as coisas se complicaram bastante e a minha pergunta que eu faço, né, são várias na verdade, eu faço várias perguntas, né? A primeira delas tem a ver com isso, né? Porque assim, a gente tem um maníaco, a gente tem, sabe, uma abominação que foi, durante a CPI da Covid, acusado de inúmeros crimes, entre eles crimes contra a humanidade. Havia até, inclusive, a intenção de pôr genocídio entre os crimes dele, mas por causa de um acordo ali entre os políticos acabou não entrando. Mas alguém que foi acusado de genocídio, basicamente, né? Alguém acusado de exterminar a população do país durante a pandemia ao atuar em favor do vírus. O Bolsonaro era um aliado do vírus. Ele dizia publicamente, né, que era necessário haver imunidade de rebanho, que as pessoas tinham que se contaminar mesmo, sair por aí contaminar, trabalhar, não se preocupar com o vírus, quem se preocupava com isso era maricas. Ou seja, ele foi alguém que ajudou a matar
matar centenas de milhares de brasileiros, inclusive, né, pesquisadores atribuem aí talvez metade ou mais das metades das mortes de coronavírus no Brasil ao negacionismo do Bolsonaro. Então, sim, alguém que tem nas costas centenas de milhares de mortes de brasileiros e com evidências, porque ele ia na televisão, ele dizia isso aí, ele fazia pronunciamentos públicos, no chiqueirinho dele com os apoiadores, ele falava essas coisas também, ele, sabe, era alguém que jamais escondeu o negacionismo dele, a postura antivacina dele e que induziu brasileiros à morte. E isso levou uma CPI com conclusões cabais após muitas horas de debates e discussões, depoimentos de especialistas, levou à conclusão de que ele cometeu crimes contra a humanidade e esse cara está na rua, esse cara está solto, esse cara está aí, sabe, ainda falando merda, ainda aprontando. Então, sim, eu não consigo entender porque ele não está preso ainda. Porque a questão é essa, né? Essa história da fraude no cartão da vacinação é quase como se você tivesse um psicopata, um serial killer, um assassino em série que matou 25 pessoas e esse cara, no final das contas, acaba preso porque ele tentou roubar um shampoo no mercadinho do bairro. E aí você fica lá, pô, foi preso, né? Foi preso. O psicopata, o serial killer foi preso, finalmente foi preso. Mas a gente não quer que o serial killer seja preso por causa do shampoo no mercadinho. A gente quer que ele seja preso pelos 25 homicídios que ele cometeu. O Bolsonaro ser preso pelo cartão de vacinação seria quase um prêmio de consolação. Que ele vá preso por alguma coisa. Mas o que a gente quer é que ele pague pelos crimes horrendos que ele cometeu ao longo dos últimos anos. Que ele pague pelas mortes de brasileiros. Que ele pague pela postura que incentivou a epidemia, incentivou a pandemia no Brasil. A gente quer que ele pague pelos crimes sanitários que ele cometeu ao longo dos últimos anos. A gente não quer que ele pague apenas pela falsificação do documento de vacinação. A gente quer que ele pague pelas mortes que ele foi responsável. E aí sim, sabe, ficar até o fim dos dias dele na cadeia, ou ficar até quando prevê a lei, né? Quando ele puder deixar a prisão por idade, sei lá. Mas que ele pague por isso preso. E aí outra coisa que eu me indago, né? Uma outra coisa que me chama a atenção é a lealdade canina que os apoiadores mais próximos do Bolsonaro têm a ele. E aí essa é uma questão que eu me indago há muito tempo, né? Eu me indago inclusive sobre o nazismo. Eu acho que a relação aqui é muito apropriada, né? Porque assim, eu tenho pesquisado ao longo dos últimos anos sobre a histeria coletiva que levou alemães nos anos 30 e 40 a seguirem cegamente o Hitler e os nazistas. Qual foi o mecanismo? Qual foi o processo que, sabe, levou a essa doideira coletiva, de fato. E aí a intenção sempre é retraçar isso e tentar compreender a histeria coletiva que envolveu Trump e envolveu Bolsonaro. E aí há uma enorme diferença entre Hitler e Bolsonaro e Trump, porque Hitler, por mais que ele fosse um fracassado, e muito do ressentimento que ele tinha contra os judeus era por causa do fracasso dele como artista, ele era um pintor fracassado, mas embora ele fosse fracassado, o Hitler tinha uma capacidade que nem o Trump nem o Bolsonaro tem, que era uma capacidade oratória tremenda. Quem já ouviu relatos, né, de alemães, ou quem já viu os discursos do Hitler, por exemplo, sabe que ele tinha uma capacidade de se comunicar e de capturar a audiência e era eletrizante para as pessoas. É o que você ouve nos relatos de alemães, né? Era eletrizante. Estar num comício do Hitler era algo que fazia uma espécie de uma, sabe, hipnose coletiva nos alemães e ele usava o rádio para isso também. Então era alguém que sabia usar muito bem as formas de comunicação de massa da época e ele era alguém que tinha um potencial, um poder oratório tremendo. Não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro é um zero à esquerda em oratória. Ele é alguém que fala mal pra caramba, ele é alguém que se articula mal, ele é alguém que tem uma péssima dicção, ele é alguém que, sabe, ele é um zero à esquerda em termos de oratória. Eu fico imaginando qual é o apelo que uma pessoa, sabe, um brasileiro comum tem ao ouvir Bolsonaro falando, porque ele é uma negação, ele é um cara que mal consegue articular, sabe, 20 vocábulos, ele é alguém que não tem vocabulário, o cara não consegue, sabe, articular uma ideia. Os discursos dele na ONU, por exemplo, foram patéticos, são ridículos. É alguém que é um ridículo. O Bolsonaro é um ridículo. Como é que um ridículo consegue esse tipo de fé fanatizada nele, né? Eu não consigo compreender. Para mim tem sido muito difícil ao longo dos últimos anos compreender qual é a espécie de carisma que ele possui de modo que as pessoas fiquem fascinadas por ele. A Thaís Oyama comenta isso no livro dela, né? Como de fato ele tem um estranho magnetismo, como as pessoas ficam, sabe, atraídas por ele e se movem no sentido dele, mas para mim é incompreensível, porque sempre que eu vejo o Bolsonaro, o que causa é uma enorme repulsa, é uma enorme, sabe, ojeriza daquele ser grotesco, sabe, tosco, sabe, patético, zero à esquerda como ele é. Então não compreendo. Claro que a gente pode dizer também que há um nojo, uma ojeriza em relação ao Hitler, porque é uma figura histórica repugnante, um assassino, sabe, de milhões de pessoas. Mas você pode reconhecer a diferença que um tem quando
se comunica, ou tinha, né, quando se comunicava, e o outro. Então, assim, eu não consigo compreender o que leva essa adesão fanatizada ainda hoje por apoiadores do Bolsonaro. E muito menos de pessoas próximas do Bolsonaro, né? Pessoas que estão dispostas a ficarem presas e não dedurarem o Bolsonaro. Basta pensar num caso, por exemplo, Anderson Torres. Ele é alguém que está preso, está lá agonizando na prisão, está desesperado, está deprimido, está chorando, está, sabe, no fundo do poço. Mas assim, é um cara que não jogou o Bolsonaro na fogueira. Por quê? Por que não fez isso? Por que não entregou o Bolsonaro? Agora tem o Mauro Cid. O Mauro Cid está em cana e provavelmente também não vai dedurar o Bolsonaro. Ele vai comprar essa culpa agora da fraude de vacinação e não vai entregar o Bolsonaro. Outro que fez isso, né? Em relação à família Bolsonaro, o Queiroz, Fabrício Queiroz, que é acusado de ser o operador do esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro e que, em todo momento, ele diz que não foi a família Bolsonaro que fez isso. Ele os exime de culpa. Por que fazem isso? Porque essas pessoas não entregam o Bolsonaro, porque elas não dão com a língua nos dentes. Agora eles vão vender uma história para vocês, ou para o brasileiro, de que essa fraude no cartão de vacinação do Bolsonaro não tem nada a ver com o Bolsonaro, que ele não pediu isso, que ele não tem nenhuma participação nisso, que isso foi feito, sabe, da própria cabeça do Mauro Cid, que decidiu que, não, vou agradar o presidente, vou agradar o Bolsonaro e vão falsificar documentos dele. Cara, não faz o menor sentido isso. Me parece que há uma chance, há uma possibilidade de Bolsonaro não ir preso por essa questão da vacinação agora. Ou seja, o cara não foi preso por genocídio, por crimes contra a humanidade, que foi a acusação feita na CPI da Covid, relembro aqui. Ele não foi preso por isso, ele não foi preso por inúmeros casos de corrupção que surgiram ao longo do governo dele, ele não foi preso por muitas coisas que eram muito mais graves e talvez nem venha a ser preso pela questão da vacinação. Agora precisa provar, né, que ele se beneficiaria disso, ou que ele tinha conhecimento disso, ou que ele tinha participação nisso. E aí, sério, acho que nem Al Capone se compara essa história, porque Al Capone pegaram o Al Capone. No caso do Bolsonaro, nem sequer sabemos se vão pegar o Bolsonaro. Eu espero que sim, espero que ele pare em cana, que ele vá preso, realmente é o que se espera, mas eu não compreendo essa devoção, essa subserviência de pessoas próximas do Bolsonaro que arcam com a culpa, que assumem a responsabilidade e não põem o Bolsonaro na fogueira como ele mereceria. Quem deveria estar preso agora era ele. Era ele que devia estar preso lá. Ele é o mandante dessas práticas. Ele devia estar preso. Então, para mim, é fascinante. Eu não sei até que ponto que isso aqui não é decorrente, de fato, de uma adesão ideológica fanatizada. Se isso aqui tem a ver com uma lealdade pessoal, sabe? A pessoa adora o Bolsonaro, idolatra o Bolsonaro como se fosse uma divindade na Terra, e aí não é capaz de trair a divindade, ou se isso parte de medo, né? Pessoas que sabem quem são os Bolsonaros, qual o vínculo deles com milicianos cariocas, e pessoas que têm medo de morrer de fato, assim. Bem, estou me relacionando com pessoas, sabe, do submundo, da política, e se eu dedurar essa pessoa, se eu dedurar o Bolsonaro, eu acabo morto. Então pode ser que seja isso também. Eu imagino que tem mais a ver com uma lealdade pessoal, pessoas que estão ali, sabe, reverenciando o Bolsonaro e que são incapazes de entregar a divindade para as autoridades do que qualquer outra coisa. Mas são muitos patamares aqui de complicação nessa história, né? Eu imagino que mesmo com fortes indícios de que Bolsonaro pediu a fraude no cartão, ainda assim será difícil chegar até ele. Eu espero estar errado, eu realmente espero que ele vá preso e a gente veja pelo menos um prêmio de consolação, como eu falei. A gente veja que, cara, tá preso pelo menos. Vai ficar lá 2 anos em cana, vai ficar 3 anos em cana, não sei. Mas que esse cara vá preso e se torne inelegível. Porque isso é importante, né? Uma vez que ele seja preso, aí isso pode levar a inelegibilidade dele para uma próxima eleição e extirpar pelo menos uma parte desse câncer que é o bolsonarismo no Brasil. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre a história, se vocês estão acompanhando essa história aí, que envolve fraude no cartão de vacinação do Bolsonaro e da sua comitiva, e também sobre o áudio agora que foi divulgado pela CNN ontem, falando sobre o planejamento de um golpe de Estado no Brasil, isso para dezembro do ano passado, né, e que depois levaria, né, como consequência também à invasão de 8 de janeiro, né, os terroristas invadindo Brasília e invadindo sede do STF, Palácio do Planalto e o Congresso. O que você pensa sobre essa história do Bolsonaro? Se ele vai preso agora ou não? Eu tô bem cético, assim, a gente viu tanta coisa horrenda do Bolsonaro e não levou a prisão dele, e eu acho que isso aqui talvez não leve. Mas como é que você entende isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro e também confira na pré-venda o meu livro novo agora, um livro infantil de política para crianças. O título é A Olga Descobre a Democracia e é escrito em parceria com Carolina Arcari e com ilustrações do Thiago Egg. Tá muito lindo o livro, eu estou deslumbrado com esse livro, link na descrição aqui e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!